Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Nesse vídeo eu vou ensinar para você como que você faz a declaração do imposto de renda do Tesouro Direto. Ou, em outras palavras, eu vou ensinar para você, você vai aprender nesse vídeo, como que você declara o Tesouro Direto no imposto de renda. Meu nome é Maicon Lima, o nome do meu martelinho aqui, não sei se você já conhece, mas é o martelinho da renda fixa e você vai aprender. Você vai ver que renda fixa é mamãozinho com açúcar, é muito fácil de você declarar os seus ativos de Tesouro Direto no imposto de renda e ficar tranquilinho com a Receita Federal. Então a primeira coisa que talvez você ainda não saiba é o que é Tesouro Direto, né? Tesouro Direto nada mais é do que o investimento de renda fixa, né? Os investimentos de renda fixa são aqueles investimentos em que você sabe qual que vai ser a rentabilidade dele, ou melhor dizendo, qual que é a regra de rentabilidade desse investimento. Por exemplo, tem um Tesouro Direto lá pré-fixado que ele vai te pagar, que sonho, né? 30% ao ano. Não é tanto assim, mas é um exemplo, né? Então você sabe que a rentabilidade é 30% ao ano, acabou. É diferente de renda variável, né? Então renda variável pode ser mais que 30%, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Ou pode ser até rentabilidade negativa, tá? Então renda variável, renda fixa. Você sabe, você tem uma previsão de quanto que vai ser esse retorno na renda fixa, né? E o Tesouro Direto, então, é um dos investimentos de renda fixa. E olha só que interessante. Dentro da renda fixa a gente tem CDB, tem LCI, tem LCA, tem poupança, tem Tesouro Direto. Então tudo isso tem características muito semelhantes, né? Nós temos títulos, por exemplo, privados, por exemplo, CDB, a gente pode dizer que ele é um título privado, e nós temos títulos públicos. Por exemplo, o Tesouro Direto, né? A gente diz que o Tesouro Direto ele é um título público. Então existem investimentos de renda fixa emitidos, por exemplo, pelo Tesouro Nacional, e aí a gente tem o Tesouro Direto, né? E existem os investimentos emitidos por empresas privadas, isto é, pelos bancos. Por exemplo, poupança, que acho que nem é investimento, mas é o que a maioria usa, né? Poupança, CDB, LCI, LCA, beleza? Então o Tesouro Direto ele é considerado o investimento mais seguro do nosso país. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de investimento. Agora olha só que legal, agora que você já entendeu o que é Tesouro Direto, eu fiz um conceito aqui para você bastante técnico sobre Tesouro Direto. Vamos ver como é que a gente declara o imposto de renda de Tesouro Direto. E olha que interessante, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido no Tesouro Direto, menor é o imposto de renda. Maicon Lima, isso vale somente para o Tesouro Direto? Não! Os investimentos em renda fixa têm a mesma característica quando a gente fala sobre imposto de renda, tá? Então investimentos que têm imposto de renda, por exemplo, CDB e o Tesouro Direto, que é o que eu estou te explicando hoje, quanto mais tempo, olha só a tabelinha que está na tela para você, quanto mais tempo você deixa o teu dinheiro investido, menor é o teu imposto de renda. Então já fica a dica, quanto mais tempo tu deixa o teu dinheiro lá parado e rendendo muito bem, de acordo com a sua estratégia, de acordo com o seu conhecimento, maior ainda vai ser essa rentabilidade dele, porque você vai acabar pagando menos imposto de renda. E pelo fato de quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro, menos imposto de renda você paga, a gente diz que o imposto de renda nos investimentos de renda fixa, eles seguem a tabela regressiva. Isto é, quanto mais tempo você deixa investido, mais regride a alíquota de imposto de renda, né? Aquela taxa de imposto de renda que você paga. E é tudo automático, tá? Vocês vão ver que é bem fácil. Então olha só, tabela regressiva do imposto de renda. Prazo de investimentos. Até 6 meses, vamos arredondar aqui, né? 6 meses você vai pagar 22,5% do imposto de renda. Sobre todo o valor investido, Maicon Lima? Não. Você vai pagar somente sobre a rentabilidade, tá? Maicon, eu investi 10 mil reais. Eu não vou pagar aqui no meu 10 mil reais, não, tá? No Tesouro Direto, não. Você paga imposto de renda
só sobre a rentabilidade. Muito importante isso, tá? Maicon, mas eu ouvi falar, né, de vez em quando eu recebo isso, eu ouvi falar que eu pago imposto de renda sobre o valor total investido. Fica tranquilo, investidor conservador, fica tranquilo, investidora conservadora, porque no Tesouro Direto você só paga imposto de renda sobre a rentabilidade. Então, isso quer dizer que se você investiu, por exemplo, 10 mil reais e você teve uma rentabilidade de 2 mil, o imposto de renda só vai pegar um pedacinho da rentabilidade. Teu 10 mil reais continua lá preservado. Beleza? Então vamos lá, tabela regressiva do imposto de renda. De 181 dias, ou seja, a partir de 6 meses ali, né, até 360 dias, você paga a alíquota de 20%. De 361 dias até 720 dias, você paga a alíquota de 17,5%. E acima de 2 anos, acima de 720 dias, você paga a alíquota mínima da tabela regressiva do imposto de renda, que é a alíquota de 15% de imposto de renda. Então, se você faz um investimento para, vou usar esse investimento daqui a 2 anos ou mais, fica bem fácil de você se programar e pagar menos imposto de renda. Desde que você não fique investindo, aí você tira o seu dinheiro, aqui é ruim, agora eu vou investir lá em outra coisa. Essa rotatividade de investimentos faz você perder dinheiro. Primeiro, na maioria das vezes, as pessoas que fazem rotatividade de investimentos, a maioria das vezes são pessoas que não têm estratégia, que não têm conhecimento e, nesse caso, você vai pagar mais imposto de renda. Porque olha só, presta atenção de novo na tabela. Se você tira um valor, eu vou tirar desse investimento em renda fixa e vou alocar numa outra parada, lá em renda variável. Aí você volta de novo. Você vai sempre estar nessa alíquota máxima aqui de 22,5%, tá? Então ficar rodando aí os investimentos não é interessante. É interessante, faz o planejamento, tranquilo, sabe o que está fazendo, deixa o teu dinheirinho lá paradinho e os próximos novos aportes, novos investimentos, você investe em outros investimentos. Fica mais fácil, beleza? Gente, o imposto de renda na renda fixa, o imposto de renda, que é aquela taxa, né, aquela alíquota, aquele imposto obrigatório que você paga para a Receita Federal, nos investimentos em renda fixa, e aí a gente já sabe que Tesouro Direto é um investimento de renda fixa, ele é recolhido automaticamente. Então olha só, o Tesouro Direto recolhe o imposto de renda automaticamente. Vamos lá, de novo, um exemplo. Maicon, eu investi 10 mil reais e eu tive uma rentabilidade, isso aqui são exemplos, tá? De 2 mil reais. Legal. Eu vou pagar, e vamos arredondar só para ficar mais fácil. Eu vou pagar 10% de imposto de renda, por exemplo. Então 2 mil você vai pagar 200 reais. Como que eu faço para pagar esse imposto de renda? Eu preciso preencher uma DARF? Preciso fazer algum documento? Preciso fazer alguma coisa? Não precisa fazer. O Tesouro Direto já recolhe o imposto de renda de forma automática. E você não precisa se preocupar. Ou seja, o Tesouro Direto recolhe, ele pega a parte ali do imposto de renda automaticamente. Você não precisa se preocupar. Mike, investir em Tesouro Direto? Não precisa se preocupar, tá? Já é cobrado de forma automática. Que coisa boa. Estou repetindo várias vezes aqui para você gravar. Agora, presta atenção. O imposto de renda é recolhido de forma automática. Beleza? Só que você tem que entender um conceito. Uma vez por ano, nós temos que falar lá com o Leão. Leão representa a Receita Federal. Teve uma época que foi escolhido o símbolo, aí, não sei se você sabia, da Receita Federal. E foi escolhido o leão, né? O leãozinho aí. Então, uma vez por ano, se você já faz declaração de imposto de renda, Maicon, eu trabalho, por exemplo, empregado, eu ganho salário, eu ganho 10 mil reais por mês, ou eu ganho 5 mil reais por mês, ou eu ganho 20 mil reais por mês, assalariado, CLT, na carteira. Então você paga imposto de renda. Aí quando você faz aquela declaração anual de imposto de renda, também chamada de declaração de ajuste anual, quando você faz aquela declaração normal lá de imposto de renda, você vai informar os valores que você tem investido, normal, né? Aliás,
se você tem um carro, você tem que informar. Se você tem uma casa, você tem que informar. Se você tem dinheiro na conta corrente, você tem que informar. Se você tem Tesouro Direto, você tem que informar, beleza? Informar para a Receita Federal significa declarar. Na linguagem da Receita Federal, informar o imposto de renda significa declarar o imposto de renda. Então presta atenção, porque declarar é diferente de pagar. Tranquilo, pessoa? Declarar, ou seja, você vai informar para a Receita Federal, é diferente de pagar. Por que você não vai pagar lá na declaração do imposto de renda, aquela declaração anual? Porque você já pagou. O imposto já foi recolhido de forma automática. Então você fica bem tranquilo, tá? Você apenas vai declarar. Você apenas vai se declarar para a Receita, né? Não que você a ama, mas sim no sentido de que você vai informar esse investimento. Agora, quando será que eu tenho que declarar esse imposto de renda? Por exemplo, vamos imaginar que você está no ano, aí vamos lá para o futuro, tá? Eu estou gravando esse vídeo em 2022. Vamos lá para o futuro. Vamos imaginar que esse vídeo ficou para a posteridade, que você se inscreveu no canal, que você ativou no sininho, que você curtiu, que você compartilhou para que outras pessoas também tenham essa boa informação que eu estou prestando aqui para você, como educador financeiro, de graça, né? Então, educação financeira transforma vidas e você pode fazer a sua parte também compartilhando esse vídeo com outras pessoas, compartilhando com um colega, com uma colega, né? Aquela dúvida lá sobre imposto de renda. Bom, vamos imaginar que a gente está lá no ano de 2025 e você está em 2025 investindo no Tesouro Direto. Então, quando que você vai declarar esses investimentos de 2025? Você vai declarar no ano seguinte, lá no ano de 2026. Tá? Então presta atenção, porque a declaração de imposto de renda, ela sempre se refere ao ano anterior. Opa, cheguei aqui no futuro, no ano 2026. 2026 vou declarar meu imposto de renda. O que eu vou declarar para a Receita? Essa declaração se refere ao ano anterior. Então, os investimentos, os valores que você tinha em Tesouro Direto no dia 31 de dezembro do ano anterior, são esses valores que você vai declarar para a Receita Federal. Tranquilo? Quando você faz a declaração de imposto de renda dos seus investimentos em Tesouro Direto, quais são as informações que você deve passar para a Receita Federal? Isto é, você tem que baixar aquele programinha, né? O que você tem que informar lá para a Receita em relação a Tesouro Direto? Apenas duas coisas. O saldo total que você tinha no dia 31 de dezembro do ano anterior. Ah, Maicon Lima, eu tinha um saldo total em Tesouro Direto de 30 mil reais. E desse saldo total, quanto que é rendimento? Ah, Maicon Lima, eu tinha 30 mil reais, era o meu saldo total. E desse 30 mil reais, 10 mil reais era rendimento. Então é isso que você vai informar para a Receita. Muito simples. Você vai informar saldo total e quanto desse saldo é rendimento. Só isso. E agora eu vou te falar o passo a passo para você fazer a declaração dos seus investimentos de Tesouro Direto para a Receita Federal. Primeira coisa que você precisa é desse documento aqui, ó. Informe de rendimentos. O informe de rendimentos, ele é um documento fornecido pela instituição financeira, né? Ao investir em Tesouro Direto, por exemplo, pela, sei lá, corretora XP. Então é a corretora XP que vai enviar para você o informe de rendimentos. A corretora vai te enviar pelo e-mail ou você vai lá, dentro lá do site da corretora, você loga e vai na opção de Imposto de Renda, Informe de Rendimentos. Com o informe de rendimentos em mãos, o primeiro passo é ter o informe de rendimento em mãos. Não necessariamente em mãos, tá? Ele pode estar aqui no seu celular ou ele pode estar aí no seu computador, tá? Mas você tem que estar com esse documento já com você. Está com o informe de rendimentos em mãos para você declarar o teu imposto de renda, aí, o Tesouro Direto? Ah, Maicon, estou. Então você vai baixar o programa da Receita Federal. Esse é o segundo passo. Presta muito atenção. Entra lá no site da Receita Federal e baixa o programa da Receita Federal.
Cuidado com os golpistas de plantão que ficam colocando programa na internet para você inserir os seus dados em outros programas. Para você não cair nesse golpe é muito simples. Entra no site da Receita Federal e baixa o programa no site da Receita Federal. Ou entra lá na sua loja de aplicativo, escreve Declaração de Imposto de Renda e você verifica lá se quem fez aquele programa é a Receita Federal. Tem como você verificar pelo nomezinho ali. Show de bola! Informe de rendimentos em mãos. Baixou o programa da Receita Federal. O próximo passo é, se você está no computador, instalar o programinha da Receita Federal no computador. É muito fácil, tá? Praticamente você vai ler o que está escrito ali, vai dar avançar, 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 concluir. Beleza? Programa instalado no seu computador, né? Ou aplicativo no seu celular. Você vai abrir o programa da Receita Federal e vai acessar a ficha chamada Bens e Direitos. Como que você declara o Tesouro IPCA 2035, por exemplo, tá? Então o Tesouro Direto, ele tem vários títulos para você investir, né? Para objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Vamos pegar um dos títulos que o pessoal usa aí, por exemplo, para aposentadoria, que é o Tesouro IPCA 2035. Então vou colocar o quadro branco na tela e colocar o passo a passo ali para você entender. Ah, Michael, eu tenho Tesouro IPCA 2035. Então você vai entender agora como que você faz a declaração do Tesouro IPCA 2035 lá no programinha da Receita Federal. Então como que você declara o Tesouro Direto no Imposto de Renda? Eu estou usando aqui como exemplo o Tesouro IPCA 2035. Tá? Então lá no Tesouro Direto tem vários títulos, eu estou usando um deles, até porque o Tesouro IPCA 2035 é um título que meus alunos utilizam para investir, por exemplo, para aposentadoria. Olha só que legal. E se você quiser ser meu aluno, né, se as matrículas do método estiverem abertas, aproveite para ser meu aluno, porque quem é meu aluno tem o passo a passo bem detalhadinho, material complementar, suporte, tem acesso à minha pessoa para te ajudar e tirar todas as suas dúvidas sobre imposto de renda. Mas esse vídeo aqui já vai te dar um passo inicial. Então, vamos lá, continuando. Vamos imaginar, né, esse aqui é um exemplo que você vai declarar Tesouro IPCA 2035, porque você investiu no Tesouro IPCA 2035. Então qual que é o passo a passo? Então, primeiro passo, vou deixar preenchido e já volto aqui para vocês. Pronto, gente, está preenchidinho aí. Olha só, vamos declarar o Tesouro IPCA 2035, né? Então, primeira coisa, você vai usar código 45, tá? Código 45, ele vai estar escrito assim, ó, aplicação de renda fixa. Ah, que legal! Tesouro Direto é uma aplicação de renda fixa. O CNPJ, qual CNPJ que você vai informar? Gente, o CNPJ é o CNPJ da instituição financeira. Mas qual instituição financeira, Michael Lima? Se o Tesouro Direto, ele é do Tesouro Nacional. Aqui nós estamos falando lá da corretora de valores. Ah, agora entendi, Michael Lima. Se eu investir, por exemplo, pela corretora XP, então o CNPJ, que a Receita pede ali para você, é o CNPJ da XP, tá? XP é um exemplo, você usa a corretora que você quiser. XP, Rico, Nuinvest, o que mais? Banco, eu quero investir pelo próprio banco aqui. Não aconselho, tá? Ah, Michael, mas eu investi no Tesouro Direto pela Caixa. Tudo bem, então você vai informar o CNPJ da instituição financeira, tá? Seja o banco ou seja a corretora. Próximo passinho, olha só, passo a passo aqui para você declarar o seu Tesouro IPCA 2035. Discriminação. Você vai colocar, né? Você vai escrever o que você tem investido. Ah, eu tenho um título de Tesouro Direto, né? Junto à instituição financeira XYZ. Você vai colocar uma discriminação ali bem clara, né? Uma descrição bem clara para a Receita Federal entender. Situação em 31/12. O que você vai preencher aqui? Você vai preencher de acordo com o informe de rendimentos. Então você vai lá na instituição financeira, você vai baixar o informe de rendimentos e você vai preencher exatamente o que está escrito lá em situação em 31/12. Você vai preencher aqui nesse campo. Inclusive aqui é informe de rendimentos. É só copiar e colar, tá? É exatamente a mesma informação. Preencheu todas as informações? Código 45, CNPJ, a discriminação, que é a descrição, situação em 31/12, pronto. Você incluiu o seu Tesouro IPCA
2035. Ah, que legal, que bacana. Como que eu faço, Michael Lima, para declarar o Tesouro Selic? Como que eu faço, Michael Lima, para declarar o Tesouro Prefixado no imposto de renda? Você vai incluir separadamente cada título. Por exemplo, eu tenho 10 mil reais em Tesouro Selic. Então você vai lá, coloca código 45, coloca todos os dados lá certinho, né? O CNPJ da instituição financeira, a discriminação, a situação no dia 31/12, tudo isso está no informe de rendimentos, para ficar bem fácil para você, e o valor vai ser o valor total que você tem em Tesouro Selic. Em Tesouro Prefixado, exatamente a mesma coisa. Então você vai incluindo cada título do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA, seguindo essa ordem, tá? Código 45, CNPJ da instituição financeira, discriminação, situação no dia 31/12 e o valor total investido nesse tipo de título. Quando você investe no Tesouro Direto e declara o Tesouro Direto para a Receita Federal, isto é, você informa para a Receita Federal, não basta você informar só os valores que você tinha lá no dia 31/12, não. Não se engane. Você tem que informar também os rendimentos. Então, para informar os rendimentos, você acessa um campo específico lá no aplicativo da Receita Federal. Vou colocar o quadro branco na tela para ficar mais fácil para você entender. Ah, então olha só, eu tenho que informar os rendimentos que eu tive no Tesouro Direto. Então, para informar os rendimentos que você teve no Tesouro Direto, é muito simples. Você vai clicar na opção Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Em seguida, você vai informar o tipo de rendimento 06. Ele vai estar escrito algo assim como rendimento de aplicações financeiras. Em seguida, você vai informar o CNPJ da fonte pagadora. Tá? Às vezes a receita muda, tá? Às vezes é só CNPJ ou CNPJ da fonte pagadora, mas a lógica do que eu estou passando aqui para você é a mesma, tá? Pode mudar um nomezinho ou outro, mas o passo a passo e a lógica continua sendo a mesma, tá bom? CNPJ da fonte pagadora. Quem que é essa fonte pagadora? É a corretora, tá? A corretora de valores. Então você vai informar o CNPJ da corretora de valores. Em seguida, você vai colocar o nome da fonte pagadora. Olha, se o CNPJ da fonte pagadora é o CNPJ da corretora de valores, o nome da fonte pagadora é o nome da corretora de valores, tá? Então, é corretora XP, sei lá, XP é um exemplo. CNPJ da XP e o nome aqui, né? XP Investimentos, gente. Só isso, nada mais. Muito simples. Em seguida, você vai informar o que a Receita quer realmente saber, que é o valor dos rendimentos. Todas essas informações aqui, para você informar os rendimentos para a Receita Federal, estão no informe de rendimentos. E pronto, gente, é só isso. Eu sei que a primeira vez que você tem contato com palavras diferentes, com coisas diferentes, parece muito estranho. Mas se você ficar com alguma dúvida, assiste esse vídeo novamente, tá? Que tem todo o passo a passo bem certinho. Pega papel e caneta, vai anotando e não esquece de fazer um comentário aqui dizendo se você entendeu ou se você ficou com alguma outra dúvida sobre imposto de renda. E eu, Michael Lima, educador financeiro especialista em investimentos, vou, na medida do possível, ajudar você. Lembre-se sempre que investir não é tabu. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!